Ao longo do tempo, houveram várias definições doutrinárias que foram marcos importantíssimos realizados pela Igreja. E estes marcos, estas definições doutrinárias, perduram até hoje. Algumas são conhecidas e outras nem tanto. Outras são bem embutidas. Neste vídeo veremos quatro das principais reuniões ecumênicas que mudaram o mundo. E para quem ficar até a quarta, eu vou dar um bônus dentro desse mesmo assunto. Eu vou mostrar mais duas que é desconhecida do público. A primeira reunião ecumênica que nós vamos falar é a mais conhecida. Eu vou começar pela mais conhecida e depois vamos para as menos conhecidas e que tem algumas doutrinazinhas que algumas pessoas negam, mas tem sim, foi decidido em uma dessas reuniões. Fique até o final que você vai ver. Bom, a primeira reunião é a reunião ecumênica de Niceia, né? Niceia I. Teve outra reunião de Niceia. A data foi 20/5 a 25/7 do ano 325. Consta que aquela reunião, quem presidiu foi o Papa Silvestre. Existe uma outra versão de que quem convocou, no caso, quem convocou foi Constantino o Grande. Mas existem algumas coisas aí que não estão bem resolvidas. Parece que ele contratou a reunião, mas não a presidiu. Então o Papa Silvestre teria conduzido. Tá, tudo bem. As principais decisões foram igualdade de natureza. Isso foi decidido na reunião de Niceia, tá? Igualdade de natureza do filho com o pai. O filho aqui, obviamente, vai se referir a Yeshua, isso não é nada escondido hoje. Igualdade de natureza do filho com o pai, que é uma coisa que foi contrária a Ário. A Ário achava que não tinha a mesma natureza, o filho com o pai, seriam de natureza diferente. E Yeshua, aí foi decidido que Yeshua é Deus de deuses, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Consubstancial ao Pai. A outra decisão foi a fixação da data da Páscoa. Você sabia que a fixação da data da Páscoa foi feita em 325 na reunião ecumênica de Niceia? Pois é. Fixação da data da Páscoa a ser celebrada no domingo após a lua cheia da primavera. Quase acertaram. Após a lua cheia da primavera no hemisfério norte. Por que eles faziam essas reuniões ecumênicas? Para resolver questões. Já existiam várias igrejas desse porte, desse nível, e cada bispo tinha uma versão diferente das mesmas questões. Então, eles faziam as reuniões para resolver, para estabelecer as questões. Só que no meio dessas reuniões houveram cada coisa terrível. Estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados. Primeiro Roma, depois Roma teria a preeminência sobre todos, depois Alexandria, depois Antioquia e por último Jerusalém. Então eles decidiram na reunião ecumênica, né, de Niceia, que Jerusalém seria em ordem o último dos patriarcados. O primeiro seria Roma. Acha que isso foi ruim? Você não viu nada. A segunda reunião ecumênica foi de Constantinopla I. Constantinopla I. Foram 21 concílios, tá? 21 concílios para decidir o que seria e o que não seria
para o Ocidente. E isso mudou a cara do Ocidente. E às vezes a gente segue coisas que foram decididas nos concílios. São coisas que nós seguimos que não sabemos nem de onde vem. Foram decididos por voto. Por voto. Eu acho que sim, eu acho que é. E você não, eu acho que não. Foi decidido por voto. Reunião Ecumênica de Constantinopla I. Foi feito de maio a junho de 381. Quem presidiu foi o Papa Dámaso. Principais decisões. A confissão da divindade do Espírito Santo. Essa confissão foi feita nessa reunião ecumênica de Constantinopla I. E a condenação do macedonismo de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que obviamente acreditava no contrário. Qualquer pessoa que acreditasse contrário às decisões da igreja seria condenado. E quando eu digo condenado, bom, vamos lá. Aí a confissão de fé foi: cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado como o Pai e o Filho, e que falou pelos profetas. Essa foi a confissão de fé. Então, a maioria das pessoas acreditam nisso, mas não sabe por quê. Não estou criticando quem acredita, estou dizendo que não sabe de onde vem, tá? Esse é o sentido. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma glória e a mesma adoração. Isso está em documentos. Isso está em documentos. Só que esses documentos, alguns deles já foram vazados, tá? Condenação de todos os defensores do arianismo diário. Todos os defensores seriam condenados. Então, o que a reunião decidisse seria aquilo e acabou. Por votos, tá? Por votos, sempre lembre disso. Sobre quaisquer das suas modalidades. Então, Cristo, né, o Yeshua, não é um com o Pai em algum sentido, condenado. Qualquer que seja o sentido, condenado. Acabou. E a condenação lá não era uma palavra, não. Você está condenado, não. Todo mundo sabe, né, como era. A sede de Constantinopla, ou Bizâncio, que seria uma segunda Roma, recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Então ele confirma aqui na reunião ecumênica de Constantinopla. Vamos para a terceira reunião. Lembrando que aqui eu estou abordando as 4 principais, que classificam como 4 principais, e vou te dar mais 2 que não classificam porque querem esconder determinados fatos que foram decididos nelas. Terceira reunião ecumênica, reunião ecumênica de Éfeso. A data foi 22/6 a 17/7 de 431. As reuniões ecumênicas às vezes levavam meses para decidir coisas sérias, né? Para a igreja seriam coisas sérias. E realmente tem que fazer reuniões mesmo. Como é que vai ficar? O Papa era Celestino. O Papa da época era Papa Celestino. As principais decisões: Cristo é uma só pessoa e 2 naturezas. A outra decisão: definição do dogma. Dogma é aquilo que não pode ser quebrado, é imposto e não pode ser questionado. Definição do dogma da maternidade divina de Maria. Esse dogma inquestionável foi estabelecido na reunião ecumênica de Éfeso contra Nestório, que acreditava que não, e era patriarca de Constantinopla. Esse Nestório foi deposto, deixou de ser bispo, deixou de ser patriarca de Constantinopla, porque não aceitou essa divindade de Maria. E a confissão de fé foi: Maria é mãe de Deus. Theotokos, mãe de Deus, não porque o verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de alma racional, unido ao qual, na sua pessoa,
se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Depois que eles fizeram esses concílios, se você quiser pesquisar mais, isso aqui é gravíssimo, tá? Gravíssimo que eu falo agora. E não é o bônus ainda. Se você quiser pesquisar mais, você vai perceber que depois que eles fizeram o concílio, eles foram mexendo, ajustando os tópicos da Bíblia de acordo com as decisões que eles tomaram no concílio, por voto. Então, o ser humano decidiu o que é divino e colocou isso. Tem até um autor que diz: depois disso seguiu-se um mexer de letras e frases. O próprio, um dos autores, um mexer de letras e frases. Tá? Eu tenho esse material, não sei onde se encontra, mas eu tenho esse material e isso está escrito. Não é eu estou falando, assim, eu acho que foi assim. Não, isso está escrito mesmo. Tem o Jerônimo, por exemplo. Jerônimo fala coisa do tipo, esse trecho está assim, ele falando assim, ele declarando: esse trecho não encontrei em nenhum lugar, mas transcrevi. Como é que você transcreve o que não existe? Foi uma forma dele dizer: eu inventei. Como ele não podia dizer eu inventei, ele disse eu transcrevi. Mas aí ele cai em contradição. Né? Se não encontrou em nenhum lugar, não tem como se transcrever. Ele criou aquilo e colocou dentro da Bíblia. Tem várias passagens assim. Então foram as reuniões ecumênicas e as suas decisões foram colocadas dentro da Bíblia e as pessoas vêm acreditando até hoje. Não porque está... a outra decisão condenou o pelagianismo de Pelágio, que negava os efeitos do pecado original. Esse Pelágio negava que o pecado original tivesse efeito até hoje. Então o seu pelagianismo foi condenado e foi estabelecido que o pecado original tem efeito até os dias de hoje. Com o messalianismo, que apregoava uma total apatia ou uma moral indiferentista, uma moral indiferente. Então você percebe, o que você percebe aqui? Que naqueles séculos, aqueles primeiros séculos, haviam no cristianismo trocentas doutrinas. Então, se você estivesse lá na época, você ia para Constantinopla, a igreja de Constantinopla pregava uma coisa, a igreja de Roma pregava outra coisa completamente contrária. Você ia em Éfeso, tinha outra coisa completamente contrária, em Antioquia tem outra. Então não se tinha uma doutrina unificada, não havia. Então eles fizeram concílios, fizeram reuniões para definir as principais doutrinas. E aqueles que não aceitavam eram condenados. Tá? Eram condenados. Isso vem até hoje, né? Tem resquício disso até hoje. Quando uma congregação tem algo diferente da outra, é condenado, condena a outra e tal. Ainda há hoje reuniões ecumênicas, né? Mas hoje está em mais segredo, porque hoje você tem mais conhecimento, você tem mais acesso à informação, então é escondido algumas coisas. Mas vamos partir para a quarta reunião ecumênica. Ok, quarta reunião ecumênica foi na Calcedônia. Presta atenção, na Calcedônia. A data foi 8/10 a 1/11 de 451. O Papa da época era Leão I, o Grande. As principais decisões: afirmação das duas naturezas na única pessoa de Cristo, contra o monofisismo de Eutiques de Constantinopla. Você repare que sempre tem Constantinopla, né? Parece-me, não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu tenho a impressão que a igreja de Constantinopla era mais problemática do ponto de vista da centralidade de Roma. Me parece que essa igreja era bastante problemática, tinham vários bispos que foram depostos. Monofisismo é refutar que Yeshua tinha duas naturezas completas, a humana e a divina. Então, você sendo monofisista, você fala
Cristo não tinha duas naturezas completas. Ele teria sido, no caso, 50% homem, 50% Deus. Isso é chamado monofisismo. Isso foi condenado. Foi estabelecido que não. Foi estabelecido que Cristo tem 100% natureza divina e 100% natureza humana. 100% homem, 100% Deus. Isso foi estabelecido na reunião ecumênica da Calcedônia. E Eutiques foi deposto. Na linha dos Santos Padres, ensinam unicamente a confessar um só e mesmo Filho, Yeshua. Veja se você lembra dessa passagem na Bíblia. Na linha dos Santos Padres, ensinam unicamente a confessar um só e mesmo Filho, Yeshua, como Senhor, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo com exceção do pecado. Eu me lembro de 3 passagens que falam sobre isso, né? Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, me lembro de uma passagem também, e nesses últimos dias para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Aí ele está puxando decisões dos outros concílios. Cada concílio sentava para resolver um problema e estabelecia ou confirmava um concílio, uma decisão de um concílio anterior. Então eles automaticamente iam aumentando as escrituras. Percebeu como isso aqui é sutil? Eles vão aumentando as escrituras à medida que vai acontecendo os concílios, que vai acontecendo as reuniões ecumênicas. Então aqui tem 2 decisões que foram feitas na reunião ecumênica anterior. E na reunião ecumênica da Calcedônia, ele vai aglutinar e aumentar, e assim sucessivamente. Aí, dessa forma, eles têm uma escritura formada, estabelecida através de voto humano. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias para nós, para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo. Veja se você não reconhece essa palavra, essa passagem aqui. Um só e mesmo Cristo, um só Senhor e Filho único, que devemos reconhecer em 2 naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das duas naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Então eles foram cercando cada bispo, cada patriarca que ia surgindo com alguma ideia, porque assim, eles não criavam, essas eram as doutrinas da época. Então Roma está ali, na dela. Aí alguém de Roma foi visitar Constantinopla e encontrou o pregador de Constantinopla pregando algo que Roma não prega. Então esse visitante volta para Roma e relata para Roma o que ele ouviu em Constantinopla. Aí o bispo de Roma vai convocar uma reunião para resolver se essa pregação nova é lícita ou não. Por falar em lícito, é isso que eu vou mostrar para vocês como bônus daqui a pouco. Você sabe o que é que eles decidiram como lícito em uma das reuniões? Não? Você vai saber daqui a pouco. Fica aí. Tenha calma. Condenação da simonia. Simonia é compra e venda ilícita de coisas sagradas, de coisas espirituais. Por exemplo, indulgências, sacramentos, compra e venda de indulgências, compra e venda de sacramentos. Isso foi estabelecido como proibido. Não estou errado, né? Não estou errado. Né? Eu se convido que não estou errado. Ou compra e venda temporais ligadas a coisas espirituais, por exemplo, compra e venda de benefícios eclesiásticos. Não estou errado também, né? Então, claro que você tem 21 concílios e alguma coisa ele vai acertar, né? Isso é óbvio.
Mas espera aí. Essa foi a quarta reunião ecumênica da Calcedônia. Então quer dizer que veio o bônus agora, né? Sim, agora vem os bônus. Bônus. Vamos lá. Duas reuniões ecumênicas que eu vou falar agora. Elas normalmente andam escondidas. Ninguém fala delas, eu acho. Nunca vi ninguém falar delas. Reunião ecumênica de Niceia 2. Todo mundo conhece Niceia 1. Reunião ecumênica de Niceia 2. E reunião ecumênica de Constantinopla 4. Presta atenção. Niceia 2 foi feita em 24/9 a 23/10 de 787. O Papa era Adriano I. As principais decisões, eu vou somar uma com a outra. Você tem uma ideia. Principais decisões contra os iconoclastas. Repare, iconoclasta tem a ver com ídolos. Há sentido e liceidade na veneração de imagens. Ou seja, a reunião ecumênica de Niceia 2 decidiu que é lícito a veneração de imagens e que é lícito e que há sentido. Existe, na visão deles, existe um sentido na veneração de imagens. Tá? Aí você pergunta hoje, você adora imagem? Não adoro nada. Isso é decidido em concílio, tá? Decidido em concílio. Bom, para proferir sucintamente, eu falei de imagem, bom, beleza, vou abrir um parênteses e depois a gente volta. Para proferir sucintamente a nossa profissão de fé, é o que foi decidido lá, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, ou seja, não interessa, é tradição da igreja, foi decidido em concílio, foi, ponto final, é isso que foi decidido. Escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. É o que eu falei. Um concílio vai confirmando o outro, a decisão anterior. Uma delas são as representações pictóricas das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem. Aí vem a reunião ecumênica de Constantinopla 4, que foi feita de 5/10 de 869 a 28 de fevereiro de 870. Atravessou um ano aí. Foi de um mês para o outro. O Papa foi Nicolau I. Papa Nicolau. Nicolau I. Principais decisões foram extinção do cisma do patriarca de Constantinopla e Fócio foi condenado. Sabe qual foi a outra decisão? Não? O culto das imagens foi confirmado. O culto das imagens foi confirmado. Ele foi estabelecido na reunião ecumênica de Niceia 2 e foi confirmado na reunião ecumênica de Constantinopla 4. O culto das imagens. Agora imagine pessoas. Se de imagens foi confirmado, imagine pessoas. Né? Os patriarcas anteriores, o papado anterior, etc. Você percebeu como é a história, o que tem por detrás disso? Pois é, não são rumores. Isso está escrito nos autos da história. Concílio Ecumênico de Constantinopla 4 foi decidido. O culto das imagens foi confirmado. Ponto final. O que você acha disso? Bom, esse foi o nosso vídeo. Um forte abraço para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui e assistido o vídeo. Não deixe de deixar o like. Não deixe de se inscrever, tá? E de fazer o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, tá aqui escrito. Igreja misteriosa encontrada com trechos bíblicos gregos. É interessante, é uma descoberta arqueológica, tá certo? Não deixe de visitar as nossas playlists, são 15 playlists por enquanto.
É o Jartovflix. Você assiste como se fosse Netflix. Vários e vários vídeos. Você coloca, você vai clicar aqui embaixo. Tem um lugar que tem umas coisas assim, ó. Ou então você clica na minha imagem, pá, aí vai abrir o canal, estará lá, vídeos ao vivo, etc, etc. Aí tem lá playlist, você clica na playlist, escolhe a playlist que vai assistir e se delicia, e aprende e comenta. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.